Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se você sorriu, bravo. Se levantou, bravo. Se arriscou, não desistiu, comemorou, bravo. Se você aguentou, bravo. Se encontrou, bravo. Se encontrou, bravo. Se dividiu, subiu e multiplicou, bravo. Se sonhou ou se nem dormiu, bravo. Se inspirou e respirou, bravo. Se você chegou no topo e aproveitou a vista, bravo, bravo, bravo. Monte Bravo é a corretora para os seus investimentos e a assessoria para a sua vida. Uma parceira para todas as subidas. Se você tem Monte Bravo, bravo. Sou o Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, o programa que é líder no Grupo Diário. E hoje nós vamos ter uma conversa bem descontraída, uma conversa de família, porque está aqui com a gente um piá que eu vi na barriga da mãe dele, da Cleide, há quase 40 anos. Quase. Está aqui o Felipe Portela, esse garoto que, como eu disse, conheço desde que nasceu, filho do Flávio Portela, que está aqui. Fernando, gira a câmera aqui para mostrar o Flávio aqui. Ah, está aqui, essa aqui? Não, o programa é assim, é outro nível. Está muito tecnológico. É, né? Esse é o Flávio Portela, pai do Felipe. Pois, Felipe, a tua história é realmente fantástica. Nós estávamos antes comentando que na formatura, né, Flávio? Na formatura lá do Colégio Santa Maria, a minha filha Giovana se formou junto contigo e o comentário era o Felipe. É inquieto. Ele apronta nesse colégio e tal. E então, toda aquela ansiedade, Flávio, isso assim é importante, né? Porque pessoas assim com esse perfil, eles são jovens, são crianças que não aceitam se nivelar pela média. Então, eu me lembro muito bem disso, assim, que eu também, sabe, eu ia pro Colégio Santa Maria, assim, eu não gostava de estudar, porque eu queria estar lá na loja com a mãe, eu gostava daquilo. E as aulas eram niveladas pela média e tal. Então, é o caso teu, né, que também tu aproveitou, passou o cavalo encilhado, né? Verdade. E aproveitou. Então, assim, Felipe, aqui a tua mensagem é muito disso, tá? Levar para esses jovens que, assim, ó, que tu conhece bem, tu nasceu aqui em Santa Maria, tu conhece o perfil, né? Nós temos uma cidade assim bastante acomodada em termos de ambição, e o teu exemplo é muito positivo, porque tu saiu daqui com 20 e poucos anos, tu vai contar a história, né? E chegou hoje ao que está lá no Monte Bravo. Mas eu vou deixar tu contar um pouquinho dessa história, dessa tragédia curta, mas exitosa. Primeiro, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Carlinhos. É um prazer estar aqui. Acho que o programa é um sucesso, não é à toa, né? Porque contigo capitaneando aqui não tinha como ser diferente. Tu é um cara que é super dedicado, empreendedor. E te agradeço trazer o pai junto aqui, né? Trouxe junto aqui. Sei que vocês têm uma história juntos e isso, desde já, até a gratidão nossa do nosso lado aqui, porque eu sei que foi super importante para o pai e para nossa família. E neto do seu Sebastião. No momento que a gente precisou, neto do Sebastião, exatamente. Então, acho que é muito, muito bom estar aqui. E realmente estar em família mesmo, porque eu acho que, como disse, tem uma história conosco e a gente sabe disso e agradece. Que legal. Mas, assim, até te corrigir aqui que não era tão terrível assim na escola, né? Menos, assim, menos, um pouquinho. Um pouco menos. Não, mas inquieto foi uma delicadeza tua. Era terrível mesmo, mas é um pouco disso, acho que tem inquietude. Angustiado. Às vezes tem uma má interpretação das coisas.
Mas eu sempre realmente fui muito inquieto em relação a isso, assim, não gostava muito de estudar, sempre gostei mais de fazer as coisas, de colocar a mão na massa. E isso foi assim mesmo que as coisas bem legal aconteceram. Eu nasci e cresci em Santa Maria, né? E acho que a cidade ela é uma cidade que ela é uma formadora de pessoas naturalmente. A gente tem inúmeras faculdades aqui, né? Tem a Universidade Federal, tem outras faculdades, então ela acaba formando muitos bons profissionais na teoria, né? Na parte teórica, eu digo. E isso eu acho que é um bem que a cidade tem, mas por outro lado, com certeza a cidade, ela, na parte do empreendedorismo, das oportunidades, da ambição, como tu disse, eu acho que talvez realmente acho que daria para fazer muito mais coisas. Isso. E a gente acabou fazendo, né, meio que, como tu disse, meio que a gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo. Eu conto um pouco da história. Mas, porque é isso, o cavalo passou encilhado e a gente estava ali para empreender. Sempre me perguntam, né, até antes de contar a história da empresa, sempre me perguntam, Carlinhos, assim, quando é que a empresa deu certo, né, qual foi o gatilho, ao que vocês atribuem ao sucesso da Monte Bravo, enfim. Eu acho que não tem uma bala de prata, algo que assim, nossa, isso foi por isso que demos certo. Acho que tem muitas coisas em conjunto que fizeram assim, a empresa crescer e dar certo e a gente ir buscando isso. Mas se eu tiver que atribuir assim, alguma coisa, eu acho que a nossa inquietude e resiliência no trabalho, na dedicação que a gente teve em fazer acontecer, assim, não desistir, né? Porque hoje, 14 anos depois, é fácil olhar e dizer, nossa, que legal, deu super certo. Nessa hora o sucesso ele acontece, né? A gente sabe. Mas durante anos, né, a empresa foi pequena, não deu dinheiro, nós trabalhávamos muito das 7 da manhã às 11 da noite, durante toda a semana. A gente trabalhava durante o dia atendendo os clientes, à noite a gente dava palestras sobre investimentos para ensinar novos investidores e vender cursos no final de semana, e no final de semana, sábado e domingo, nós dávamos cursos o dia inteiro, sábado e domingo, para formar novos investidores, novos clientes para a empresa. E isso a gente fez isso por alguns anos seguidos, sem desistir, sem perder o entusiasmo. Né? E tu começou com isso, porque, né, Felipe, a questão de tu ter credibilidade no papel que tu está comprando, que tu está investindo. Então, preparar as pessoas para isso. Então, vocês criaram assim, justamente um facilitador. Exato. A gente tinha que educar. O Brasil falta muita educação financeira. Né? Assim, diferente de outros lugares que a educação financeira é algo mais presente, no Brasil falta educação financeira. Então a gente teve que educar muito as pessoas, até hoje, né? Assim, mesmo hoje a gente acaba educando muito. Eu digo que a gente tem um papel não só de assessor financeiro, alguém que te dá a dica do investimento, que ajuda na alocação, enfim, mas a gente tem um papel educacional muito forte junto aos nossos clientes. Então isso até hoje, começou assim e continua assim, e eu acredito que vai ser para sempre. Me parece que é o grande diferencial de vocês, me parece. Casualmente eu estava ouvindo hoje na CDN lá de São Paulo, né? Tem ali aqueles pessoal que discute finanças e tal, e uma pessoa perguntou, amanhã eu tenho que decidir, né? Então eu óbvio que dá uma ideia de uma certa ignorância ainda do investidor. Não, e tem muito isso, né? E acho que esse papel de educador que a gente acabou construindo ao longo do tempo, ele é vital na relação nossa com os nossos clientes. Hoje são mais de 20 mil clientes, né? Então, assim, e cada um tem um perfil, né? Cada um tem os seus objetivos, o seu perfil, mas é um pouco disso, né? Mas voltando para o lado do início que tu perguntaste, eu caí nesse negócio meio que por acaso, assim, não foi algo que, nossa, eu quero muito trabalhar com investimentos, eu nem sabia direito o que era isso. Na verdade, quando eu fazia faculdade de Direito, eu só ganhei algum dinheiro, né? Assim, a gente não tinha dinheiro na família, não dava para não trabalhar também. Sim. E aí eu fui atrás e através do pai, até, que trabalhava na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, através de um deputado, conseguiu um estágio no Banrisul. No Banrisul. E eu entrei no Banrisul para fazer um estágio na área jurídica, justamente porque eu fazia faculdade de Direito, né?
Só que aí não, me colocaram 1, 2 semanas lá, eu, assim, não gostei daquilo ali, assim, mesmo que fazia faculdade de Direito, mas eu olhei, pô, isso aqui não é exatamente o que eu não gostaria. Entusiasmava, né? Não me entusiasmava ficar olhando o contrato lá dentro do banco. E aí pedi para trocar de área, né? Na época, o superintendente do banco não gostou, óbvio, né? Porque eu entrei para fazer uma coisa, deu 2 semanas, pedi para sair, né? Aquela inquietude que tu comentaste. É isso aí. E aí me colocou primeiro no arquivo do banco, fiquei 3 meses no arquivo, eu brinco que eu desenvolvi umas 3 doenças respiratórias nesse período. E aí depois... O cara era papel. Exatamente, tudo papel, eu tinha que organizar todo o arquivo do banco. E aí depois fui ajudar os gerentes que atendiam os clientes na agência no centro ali. E aí eu fazia isso, eu via que os clientes questionavam os gerentes sobre investimentos e a resposta era sempre a mais simples possível. Tem esse CDB aqui, investe aqui e tal. E aí eu falei, não pode ser só isso. Deixa eu entender um pouco como é que funciona essa parte de investimentos no banco. E aí fui atrás, aí descobri como é que funcionava os investimentos do banco, aprendi sobre, porque eu também não sabia absolutamente nada, fui estudando, aprendendo. E aí, no fim, com o passar do tempo, acabava que eu ajudava todo mundo cliente que chegava a perguntar sobre investimentos, acabava eu ajudando. Falava sobre investimentos, falava sobre os fundos que o banco tinha, como abrir uma conta na corretora, que se você quisesse investir em ações e tal, eu fui me inteirando sobre isso. Viu que tinha um potencial ali inexplorado. Exatamente, pouca gente sabia daquilo ali, falava daquilo ali. E aí eu acabei gostando, obviamente, porque também é um tema que ele é interessante, né? Desafiador. Assim, desafiador, interessante e tal. E aí eu acabei me interessando e fui cada vez me apaixonando mais. E aí, quando eu saí do banco, o Banrisul, quase 2 anos depois que eu comecei, eu fui novamente trabalhar com o pai e com o Marcelo, meu irmão, na obra do Policlínicas aqui, Wilson Aita, e aí fiquei 6 meses ali. Só que ali eu ficava 6 meses, fazia o que me pediam, mas eu passava o resto do tempo só olhando o mercado financeiro, bolsa, investimentos, legal, procurando curso e fazendo curso. E aí ali eu já estava completamente envolvido com aquele tema e queria trabalhar com aquilo ali já na minha cabeça. E aí eu fui atrás e descobri que a XP na época tinha um escritório em Santa Maria, uma filial da XP. A XP nem corretora era na época. Era uma empresa bem pequena, recém tinha começado. Sim, também. eu me lembro bem. Isso aí em 2006, 2007. Eu conheci a XP por ti. Não, imagino. Bastante gente aqui em Santa Maria conheceu a XP. E aí entrei na XP. Em 2007 entrei na XP, fiquei 3 anos na XP. E aí, obviamente, ali eu fui me aprimorando, me aperfeiçoando. A XP também era uma empresa pequena. Né? Só que aí, quando chegou no final de 2009, eu de novo um pouco da inquietude, assim, de querer fazer mais, enfim, eu tentei ser sócio do escritório que eu trabalhava, não aceitaram, não me deram a oportunidade de ser sócio, e na minha cabeça eu queria construir algo, eu não queria simplesmente fazer mais do mesmo, né? Trabalhar e ganhar um salário no final do mês, eu queria ser sócio, ser dono do lugar. E aí eu conheci uma outra turma que era vinculada ao Banco Banif, né? O Banco Banif nem existe mais, foi vendido e já para a Caixa Geral de Depósitos em Portugal. E aí fui trabalhar com eles. Justamente por essa questão que eu queria construir algo que eu fizesse parte, deixar uma história, um legado, enfim. Empreender mesmo. E até porque eu tinha exemplos em casa, né? Assim, minha família é toda empreendedora, pai empreendedor, mãe empreendedora, os irmãos empreendedores. Então eu tinha muito desse exemplo em casa e foi como eu fui criado. E vendo isso, né? Até estava comentando aqui da própria obra Superalto, que o pai vinha junto, então eu sempre tive esse envolvimento. Então aquilo ali, obviamente, que era o que eu desejava fazer. E aí eu conheci o Pierre Matei, que é o meu sócio, que fundou a empresa junto comigo lá em 2010, nesse projeto na Banif. O projeto não deu certo. Eu brinco que foi um fracasso. Como é bom quando a gente quebra a cabeça, né, no início da vida. O aprendizado é imenso. Muito. Eu tinha 23 anos. 23 anos nessa época. E eu digo que foi um fracasso bem sucedido, porque desse projeto novo que eu entrei, que em 3 meses deu errado, porque os sócios brigaram, enfim, o Pierre um dia me olhou e falou assim, Felipe, o negócio deu errado. Mas eu tenho uma alternativa, vamos abrir uma empresa eu e tu. E daí eu falei, Pierre, assim, dentro de todas as opções que tu me deu aqui, que é a única, na verdade, vamos fazer, né? E eu acho que aí entra um pouco dessa questão das pessoas de darem certo e errado, assim. A gente mergulhou naquilo ali.
Assim, se ia dar dinheiro, se não ia, se ia dar certo. Você estava morando em Porto Alegre na época? Não, eu estava morando aqui ainda. Aqui ainda? Porque a Multiplan começou em Santa Maria. Sim. E aí, se ia dar certo ou errado, eu não sabia, entendeu? Mas assim, a dedicação que a gente ia ter ali era a máxima possível. E foi o que a gente fez. E aí que a gente começou. Aí trabalhava quase que 24 horas por dia, todos os dias, 24/7, todos os dias da semana, palestra, curso, tendo cliente. Enfim, e assim que a empresa começou. E obviamente, eu digo que todo mundo pergunta, o Pense Grande aqui é ótimo, né? Onde é que vocês enxergaram crescer? Não. No início eu queria pagar o aluguel e o condomínio e a luz, e a internet que eu precisava para trabalhar. Então esse era o objetivo inicial. Eu tinha desses anos de trabalho, eu tinha conseguido, né, juntar o dinheirinho e tal, eu tinha um apartamento que o pai tinha me dado, o pai e o Marcelo tinham me dado um apartamento e tal. Eu vendi o apartamento, peguei o dinheiro e soquei tudo no negócio e comecei o negócio ali, a gente começou o negócio assim. Que serviços vocês vendiam? Que produtos vendiam? Nessa época a gente só atendia o cliente em ações. O cara comprar e vender ações e fazíamos palestras e cursos. Mas o que dava dinheiro era o curso. Não era nem atender o cliente em ações e nem em palestra, porque a palestra era de graça. Até que as ações, né, aqui no interior do país, é o que menos as pessoas conhecem. Não, total. Porque é muito risco para quem não é do ramo. E o mercado naquela época, Carlinhos, isso aí nós falando de 14 anos atrás, o mercado naquela época, o Brasil tinha 500 mil investidores em bolsa. Hoje tem 5 milhões, assim, cresceu 10 vezes de lá para cá. Mas naquela época tinha 500 mil investidores em ações. A população carcerária do país era maior que a população que investia em bolsa. Então, era difícil o negócio dar dinheiro, né? Só que palestra e curso era o que a gente fazia. Então, a gente passava dando palestra a semana inteira para vender os cursos do final de semana. E era assim que a gente sobrevivia. Que legal, né? Foi assim que foi o início da empresa lá em 2010. Uma fórmula simples, mas genial. E assim, volta o ponto, né? Assim, a gente às vezes fica tentando achar o momento ótimo, né? Agora vou me preparar bem para isso. A verdade é que eu aprendia muito sobre o mercado fazendo. Assim, tendo que, vou dar uma palestra de noite sobre fundo imobiliário. Beleza. Fundo imobiliário, deixa eu estudar aqui. Aí estudava fundo imobiliário, preparava a apresentação, eu mesmo fazia os slides, então aquilo ali acabava gerando um aprendizado natural naquela hora ali. Então, então a gente acabou aprendendo muito fazendo, né? Assim, eu digo que a gente é o train on the job, né? A gente assim, vai aprendendo e treinando fazendo. E aí tu vai ficando cada vez melhor, um pouquinho melhor. E foi assim que a gente começou a empresa, a história da empresa, ela começa meio E por que vocês escolheram justamente ações, mercado acionário? Não é que a gente escolheu, naquela época era a única coisa que dava para fazer. Porque assim, a gente não tinha como ofertar outros produtos de investimentos. Quando tu te vinculava a uma corretora de valores, a única coisa que a corretora fazia era negociação de ações e mercado futuro, né? Boi, contrato de boi futuro, soja, dólar. Então era só isso que a gente fazia. Só que a gente sabia que esse era o menor bolso do cliente, né? Então assim, o Carlinhos lá tinha o dinheiro dele, mas o que ele colocava em ações era um pouquinho. O Brasil é o país da renda fixa. Então assim, investir em ações mesmo era muito pouco. Então, na nossa cabeça, a gente sabia que a gente ia começar por aquilo ali, mas a gente sempre teve a ansiedade de fazer outras coisas, porque a gente sabia que a maior parte do dinheiro dos investidores está justamente em renda fixa, fundos de investimentos, previdência, né? Tanto que hoje, dos 40 bilhões de reais que a gente atende hoje, que a gente tem sob assessoria, são 3,5 bi mais ou menos em ações. O resto é renda fixa, 90%. 90% do dinheiro. Tá, mas e como é que o pessoal... ainda hoje tu tem cara de piá. Naquela época... Mas eu deixei a barba. Eu não tenho barba até hoje. Eu não me esqueço, quando eu entrevistei o Tadani aqui, o Tadani era um piá também, e para tratar de assuntos de alto nível, de energia e tal, eu tive que deixar a barba e usar óculos. Isso aí. Não, o terno, gravata, eu me lembro sempre com aquela gravatinha. Isso aí. Hoje eu não preciso, hoje com 40 anos eu não preciso mais usar gravata, pelo menos. Né? Não, mas era isso aí. A gente fala assim, quando a gente começou a empresa tinha 24 anos. Né? Então, assim, é difícil passar credibilidade com 24 anos. Muito difícil. Para o cara confiar o dinheiro dele, da família dele.
na gente, num cenário que ninguém conhecia esse mercado. Mas hoje assim, eu acho que também te ajudou muito esse legado do nome Portela. Com certeza. Uma família tradicionalíssima. Não, hoje eu posso contar, Carlinhos, eu pegava o telefone do pai, a lista de contatos, e pegava nome e telefone das pessoas, entendeu? Nessa época, assim, vamos pegar aqui, ó. Sabia disso, Flávio? Nome e telefone. E aí ia roubando os nomes do telefone para ligar e dizer que, pô, o pai me passou o teu telefone, queria marcar para falar contigo. Mas eu sempre falo uma coisa importante, né, assim, eu tive alguns fatores que com certeza me ajudaram nessa questão do relacionamento e da credibilidade. Um deles foi as amizades que eu tive, que eu construí ao longo do tempo, na escola, a própria, a Giovana, tua filha, eu conhecia. Sim. Então, assim, claro que você já se conhecia, mas várias pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo do tempo, né? Então, isso foi muito importante. O esporte, né? Através do esporte eu conheci muita gente também. Então, assim, depois acessar as pessoas ficou muito mais fácil nesse aspecto. E, obviamente, o legado da família. Então, assim, os relacionamentos do Marcelo, do meu irmão, da Flávia, minha irmã, do pai, da mãe. Então, assim, esses relacionamentos, eles me ajudaram. Eu peguei emprestada a credibilidade. A Vera, né? A Vera, de várias pessoas, né, que a gente tinha. Então, eu peguei emprestada essa credibilidade ali. Então, no início vou colocar um dinheirinho, né? Assim, tem uma história boa, tem uma família boa, vou colocar. Então isso, obviamente, que ajudou muito, né? Não só para mim, o Pierre, que é o meu sócio em Porto Alegre, foi a mesma coisa. Começou com os amigos do pai, o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, era gerente do Banco do Brasil. Então, assim, tu tem esse legado que a própria família foi deixando, e eles todos, assim, participaram muito ao longo do tempo da construção da empresa juntos. Né? Começou tudo porque o seu Sebastião gostava da política, né, Flávio? Gostava muito da política. O Flávio abraçou também a questão da política, se incomodou bastante na política, mas o teu pai se tornou um homem público. Então, o nome, né, e estava em tudo que é placa de obras e tudo. Foi secretário do município. O pai foi secretário do município, sempre envolvido com a política, o relacionamento, né, e cargos técnicos. E então, assim, certamente te ajudou muito, né, muito. Então, é bem legal isso, né? E eu estava dizendo antes que quando eu decidi construir a Superalto, eu não tive dúvida, né, de entreguei para o Flávio. Está aqui o projeto, dinheiro, nós temos do BNDES também, se ralava, né, Flávio, para pagar as contas, era uma loucura. Eu chegava e falava, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar. Então, nós somos irmãos, né? Então, isso é isso que eu digo, assim, essa nossa conversa aqui é uma conversa de família, né? De conversa de família. Pessoal, muito, muito agradável essa conversa com o Felipe, com o coadjuvante, o próprio pai, está aqui o Flávio, nesse Pense Grande, o Felipe Portela, e agradecendo sempre o carinho da Cotricel, do Juliano Cancier, nosso velho parceiro, e o Sebrae, né? Que muitos que passam por aqui estão ligados, vinculados com o Sebrae. Então, um trabalho fantástico. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes.
apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco desse Pense Grande familiar. E é um Pense Grande hoje familiar com meus queridos amigos, o Flávio e o filho Felipe Portela. Nessa nossa conversa, essa história de sucesso de um piá empreendedor, já tem a genética na veia, né? Trouxe de casa essa genética empreendedora. Pois é, Felipe, eu acho que fechou bem, né? Esse primeiro bloco. E aí sim, agora o Felipe e o Piero vão fazer o upgrade. Vamos lá. Mas eu estava comentando, né? Então, assim, acabou que em 2010 a gente fundou a empresa e a gente aí foi fazendo essa primeira parte do trabalho, que foi realmente crescer, arranjar cliente, educar os clientes, enfim, e ganhar algum dinheiro para pagar as contas. E muito trabalho, né, Felipe? Muito trabalho. E eu acho que teve uma grande, assim, a XP, ela mudou um pouco o formato do mercado, né, trazendo essa disrupção do modelo, até então, que era monomarca, monoproduto, o cliente para investir, ele tinha que abrir uma conta no Itaú da vida, no Bradesco, e aí a XP veio e democratizou um pouco isso, abriu a plataforma. Eles quebraram o paradigma. Totalmente. E acabou que a gente entrou nessa esteira e foi crescendo junto, né? Só que a gente iniciou a empresa na Banif, né? Não na XP. Começamos a Monte Bravo vinculados à Banif, que era um banco português, super burocrático. Eu me lembro, difícil de conseguir as coisas, e a gente passou 1 ano e meio naquele modelo ali. Até que, então, a gente sempre teve na nossa cabeça que, como eu comentei, que a gente tinha que acessar outra parte do bolso do cliente que não só o de ações, que era a parte grande, né? Que era a parte da renda fixa, dos fundos, enfim. E a XP já estava fazendo isso na época, eu já conhecia todo mundo lá, porque eu trabalhei lá antes, tinha trabalhado lá antes. A gente se vinculou à XP, então saímos da Banif e migramos nossos clientes para atender vinculados à XP. Isso foi em 2011. E a partir dali, realmente, a gente começa a crescer nessa esteira, vai crescendo aos pouquinhos, enfim. Até que em 2013, aí quando a gente já tinha um escritório em Santa Maria e Porto Alegre, nessa época, 2013 a gente começou o ano com uma meta de chegar, a gente tinha 30 milhões de reais dos nossos clientes que a gente atendia. E a gente tinha uma meta para chegar até o final do ano com 100 milhões. Nós temos que chegar a 100 milhões de reais dos nossos clientes, seria de 30 para 100, que era triplicar o que a gente tinha. Chegou na metade do ano, nós tínhamos 50. E aí nós olhamos e falamos, nós não vamos chegar no 100 aqui, né? Como é que nós vamos fazer para chegar no 100? E aí começamos a pensar 1000 coisas, e aí a gente achou uma outra empresa, que nem a gente, uma de assessoria de investimentos, que também tinha 50 milhões de reais de tamanho, e tinha algumas coisas que nos interessavam ali, né? Era uma turma que tinha saído do Itaú Corretora, que tinha trabalhado no private do Itaú, então acessava clientes maiores, mais endinheirados e tal. E aí nós falamos, vamos fazer uma fusão com esses caras, vamos juntar com eles aqui e fazer uma fusão. E aí conversamos e fizemos a fusão. Foi muita conversa, deu certo, fizemos a fusão. Só que a fusão não foi uma fusão, foi uma confusão, na verdade, né? Porque assim, deu tudo errado. O Felipe falando assim, eu cheguei, mas que eu saiba, não deu certo. Deu muito errado. Porque, na verdade, os caras tinham dívida tributária. Os caras nunca tinham entregue uma contabilidade, um speech para a prefeitura da contabilidade, nunca tinham feito nada. Meu Deus do céu. E obviamente era muito amador, então a gente se olhou, se gostou, vamos se juntar, né? Foi isso, aquela ânsia de fazer, não teve nenhuma due diligence decente ali do negócio. E aí a gente acabou fazendo o negócio, só que deu super errado. Por um lado, né, que foi esse, a gente acabou tendo que
pagar imposto dos caras, teve que pagar a multa que eles tomaram da prefeitura. A gente teve sorte que a gente tinha caixa, né? Que eu sempre falo, caixa é a melhor coisa do mundo. Tem que ter. Tem que ter. A gente tinha caixa na empresa, a gente juntava dinheiro na empresa, gastamos todo o dinheiro para pagar essas contas. Só que foi bom para nós, porque a gente realmente acessou esses clientes que a gente nunca teria acesso, porque aí é um pouco que tu falou, tinha 24 anos, 25 anos, esse nunca tinha trabalhado em lugar nenhum no mercado financeiro que desse acesso a esses clientes. E como é que foi a cisão com esse pessoal? Foi dolorosa, né? Assim, a turma, uma boa parte da turma saiu do negócio e os sócios principais ficaram. Só que ao longo do tempo, aí eu falo que aqui a gente conheceu um pouco de uma coisa que para mim é o que move qualquer negócio, que é cultura. A gente entendeu que a gente tinha uma cultura forte de trabalhar, de dedicação, uma cultura de trabalho duro ali, e que os caras não tinham. E aí a gente acabou meio que assumindo o negócio naturalmente, e aí aos poucos a gente foi tirando as pessoas que não trabalhavam, sócios, aos pouquinhos a gente foram saindo e tal. Só que foi bom porque a gente aprendeu um monte de coisa nesse negócio. Eu brinquei aqui... O aprendizado sai caro, Felipe. Sai caro. O aprendizado sai caro. É caríssimo. É caríssimo. Aqui a gente saiu muito caro mesmo. Mas a gente aprendeu muita coisa. Claro. E aí, obviamente, nos fortalecemos e começamos a crescer mais forte ao longo dos próximos anos. E nesse ano de 2013, a gente criou um plano, que era o plano de chegar em 5 anos a R$1 bilhão dos nossos clientes, né, somados os clientes, o primeiro bilhão que a gente fala, até 2018, e aí nós abriríamos um escritório da empresa em São Paulo, uma filial em São Paulo. Então esse era o nosso plano em 2013. Aí passou 2014, passou 2015, quando chegou em 2016, o Pierre, me lembro até hoje, o Pierre me olhou e falou, cara, eu quero morar em São Paulo e vou abrir o escritório lá. Vamos antecipar o plano. Aí eu disse, mas já agora? Ele falou, não, agora, até porque se a gente não for para São Paulo, a gente não vai chegar no 1 bilhão que a gente quer. Se a gente ficar só em Porto Alegre e Santa Maria. E eu falei, beleza, então, cara, vai. E eu morava em Santa Maria nessa época e fazia bate e volta quase toda semana em Porto Alegre. Em 2015 e 2016 ali. Aí eu falei, eu me mudo para Porto Alegre já era bem maior que Santa Maria nesse tempo, eu me mudo para Porto Alegre, fico no escritório em Porto Alegre e tu vai para São Paulo. E foi o que a gente fez, ele foi para São Paulo em 2016, aí a gente abriu o escritório em São Paulo, a estrutura lá, e aquele 1 bilhão que a gente queria chegar em 2018, a gente chegou antes, na verdade, no meio de 2017, a gente bateu o primeiro bilhão de reais dos clientes, né, somado dos clientes que a gente assessorava. E como é que foi esse abrir São Paulo? Abrir São Paulo, Carlinhos, assim, eu digo que eu não consigo achar nada que a gente fez muito difícil, tá? Porque foi tudo no processo das coisas, assim, a gente meio que... Eu sou um cara muito pragmático, então assim, se tem que ser, vamos fazer, não fico, nossa, mas será que vai chover? Será que vai dar certo? Não, nesse segmento de finanças tem que ser pragmático. Então assim, vamos abrir, vamos embora, vamos fazer dar certo. Né? A gente sempre teve muito essa cabeça. E aí foi desafiador porque a gente não conhecia ninguém. Não. Então esse foi o grande desafio. O Pierre se mudou para São Paulo, alugou um lugar, a gente pegou um coworking, que é menor que esse estúdio aqui, onde cabiam 3 pessoas, aí foi ele mais 2 pessoas de Porto Alegre para lá, trabalhar nesse coworking. Nem telefone pegava dentro da sala que a gente alugou, só para gente ter uma ideia. Para ligar tinha que sair da sala para pegar o telefone, era um horror. Só que foi meio que assim, vamos fazer. E aí começamos, o que a gente foi fazendo? Vamos ligar para uma clínica médica, que aí pegava uma ligação, fazia um cold call mesmo, uma ligação fria, tentava falar com alguém, marcar uma palestra lá, e assim a gente foi indo. E fomos abrindo. Lá não tinha o sobrenome Portela por trás? Lá não tem. Lá ou tu é bom ou tu é ruim. Em São Paulo não tem muito essa coisa do quem tu é, enfim. Tu trabalha bem ou trabalha mal. É concorrência pura. Não, pura. Lá é a concorrência pura. E aí a gente foi fazendo. Aí a gente começou a crescer lá, aí começamos a contratar algumas pessoas de São Paulo, levamos mais algumas pessoas de Porto Alegre para lá, até porque aí o ponto da cultura para nós que é relevante, a gente levou a nossa cultura para o negócio. E aí a gente foi indo crescendo. E aí deu super certo. Em 2017 a gente acelerou muito, chegamos ao primeiro bilhão em 2017. E aí já começamos a ver expansão para outros lugares, né? Assim, aí fomos para 2017 ainda a gente abriu no Rio, 2018 a gente abriu em Belo Horizonte, 2019 a gente abriu vários escritórios em 2019, então assim, a gente foi até que a gente tem os 11 cidades que a gente está hoje. Mas
São Paulo foi, eu digo assim, que quem quer crescer, nem em qualquer setor, mas no mercado financeiro, não tem como não estar em São Paulo. É a vitrine. E tem, não sei se sabe esse dado, mas quase 50% do dinheiro do Brasil está na cidade de São Paulo. Incrível. 50% do dinheiro. 47% do dinheiro. Não Imagina, é um dado assim, não tem como. Do dinheiro, né? E o estado de São Paulo tem mais de 60%. Todo o estado. É muito dinheiro, né? Então, assim, não tem como não estar lá. Mas é um pouco disso, assim, as coisas foram acontecendo à medida que a gente foi fazendo meio sem perceber, sem se dedicar, sem planejar muito, né? Porque eu acho que empreender é uma jornada incrível, mas, assim, o planejamento ele vai se dar meio que acontecendo as coisas, não tem como estar preparado antes de estar fazendo, então... foi um pouco do que a gente fez nessa época em 2016, 2017. E aí, quando a gente chegou em 2019, a gente já era o maior parceiro da XP no Brasil. Então, assim, a gente já era o agente autônomo de investimentos maior do Brasil nessa época. Tu já tinha te mudado para São Paulo também? Não, eu ainda morava em Porto Alegre. Eu sou resistente às mudanças, né, físicas assim, de casa, né, mas eu morava em Porto Alegre ainda e ia toda semana para São Paulo nessa época já. E eu brinco que eu sempre tinha, quando eu era mais novo, eu sempre tinha um desejo de eu preciso trabalhar num lugar que eu viaje muito. Aí no início foi bacana, mas depois que eu comecei a viajar muito, eu pensava assim, não, eu preciso parar de viajar muito, porque é muito cansativo. Mas em 2018 e 2019 foram anos que a gente cresceu bastante, e a gente já era o maior parceiro da XP, só que algumas coisas começaram a nos incomodar do ponto de vista de autonomia e independência, né? Ficava muito dependente da XP para fazer as coisas. E aí a gente começou, mas se eu quiser trazer um produto que é exclusivo para os clientes da Monte Bravo, não conseguia. Eu quero trazer um serviço aqui, melhorar o nível de serviço que eu entrego, não conseguia por causa dessa relação, que é uma relação que nos obriga a usar só a XP como parceiro. E aí, empreendedor é aquilo, né, Carlinhos? Assim, eu estava me sentindo um pouco preso nesse negócio. Isso aí é outra angústia. Quer dizer, tu podendo tratar diretamente com o teu cliente, né, decidir na hora, tu tem que consultar qualquer operação. Então, sabe... nos amarrou, né? E aí, a gente cresceu muito, mas assim, não que a gente achasse que pudesse crescer mais por isso, mas acho que os próximos passos da empresa, pensando como empresa, a gente precisava de autonomia e independência. E aí que veio a ideia da corretora. Né? A gente foi lá para fora, né? Estudamos o mercado americano, o que aconteceu no mercado americano ao longo dos anos. E aí, quando a gente olha para o mercado americano e olha para o mercado brasileiro, né, eu até ouvi uma frase uma vez de um cara que se chama Martin Escobar, que hoje ele é o presidente da GA, que é a General Atlantic, que é um dos maiores fundos de private equity dos Estados Unidos. Na época, ele era responsável pela América Latina, e ele falava assim, o mercado financeiro do Brasil, se tu quiser saber o que vai acontecer, é só tu pegar um Wall Street Journal de 20 anos atrás e olhar o que está acontecendo. Porque o mercado financeiro do Brasil é os Estados Unidos há 20 anos atrás. Que coisa, rapaz. E foi ele que investiu, a General Atlantic investiu na XP, ele que trouxe a ideia da XP para o Brasil, que foi muito bem executada pela turma e tal, mas tinha muito disso. Mas aí, quando a gente foi lá para fora estudar o mercado, a gente viu que o mercado americano e o mercado brasileiro realmente tinham muitas similaridades. Nos Estados Unidos, a década de 70 era dominada por poucos grandes bancos. Citibank, JP Morgan... Eram os poucos que dominavam o mercado americano. Aí, na década de 70, início dos anos 80, as plataformas de investimentos cresceram muito. Charles Schwab, Fidelity, várias delas. Que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no movimento da XP. A gente tinha 5 grandes bancos dominando o mercado brasileiro, né, um oligopólio mais concentrado que os Estados Unidos até. Aí a XP, junto com outras plataformas de investimentos, democratizaram, trouxeram investimentos para todo mundo e tal. Foi muito o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 e 80. Incrível, que baita lição. Tia. E aí, quando a gente olhou para os anos 2000, que foi a nova fase que tinha o mercado americano, foi que os advisors lá, né, que somos nós, os assessores aqui, começaram a se fortalecer nos Estados Unidos e eles começaram a crescer muito e entrar muito forte na relação com os clientes. E aí a gente viu que a gente estava exatamente nesse momento no Brasil. O desenho estava pronto. Exatamente. Não precisava inventar nada, era só copiar e trabalhar. E aí a gente olhou, o mercado brasileiro é exatamente os Estados Unidos nos anos 2000, né, nesse período, que é onde o assessor ganhou uma relevância muito grande. E a gente é uma empresa de assessoria de investimentos. A gente é a ponta da lança aqui nesse negócio, é quem está junto ao cliente. E aí, olhando para isso, foi que a gente
pensou, nós temos que ficar independente e autônomo aqui para a gente poder ganhar essa relevância junto ao nosso cliente. E aí, entendendo o modelo no Brasil, o único modelo que a gente tinha que fazer isso era realmente montar a nossa própria instituição financeira, montar uma corretora. A gente montou um business plan bonito lá, apresentamos para a XP. A primeira resposta da XP foi não, muito obrigado, não tem interesse, porque obviamente íamos virar um parceiro / concorrente nesse negócio, menor, mais ágil. Então, não que a XP é gigante hoje, mas obviamente que a gente ia enfrentar eles muito com essa concorrência, então eles não tiveram interesse em fazer. Só que aí do outro lado, né, o BTG na época quis nos comprar para a gente fazer esse negócio, e aí a XP voltou para o jogo, e a gente acabou ali também nas negociações, pela relação, a gratidão e toda a história, e também pelos clientes que já estavam na plataforma da XP, a gente optou em vender 45% desse novo projeto para a XP e montamos a corretora com a XP como sócia. E aí nos últimos 2 anos e meio, a gente passou pelo escrutínio do Banco Central, aliás, assim, super, super demorado, o Banco Central ainda teve uma greve no meio. Incrível, né? Eu acompanhei isso, para aprovarem o processo de vocês foi... Super demorado. Mas assim, eu digo, obviamente eu queria muito antes que isso acontecesse, mas essa dificuldade ela é importante, né? Porque obviamente não é todo mundo que vai poder abrir uma instituição financeira, enfim, tem toda uma eu acho que o processo tá bem encaminhado, sabe? E vocês tiveram tempo de amadurecer. Não, e tu tem que preparar a empresa para isso. Preparar a empresa, porque ia ser uma virada de chave enorme. Enorme. Não, é muito grande. Assim, novas áreas, novas pessoas, um back-office maior, tecnologia, segurança da informação, todas essas coisas a gente foi montando ao longo desses últimos 2 anos e meio. E aí teve a autorização do Banco Central, tivemos autorização, e aí em maio desse ano a gente efetivamente virou uma corretora. Até o evento que teve na B3, de simbólico. Aquela foto ali tá bonita, né? Isso aí, é muito bacana aquilo ali, né? Assim, que emoção aquilo. Simbólico de ir lá e tocar o sino, justamente por ter virado uma corretora. Esse é de arrepiar, né? É bacana que tu traz a valor presente aqui toda uma história de 14 anos ali na hora, né? Pô, fui lá, levei família, filho, então tem um peso bacana, né? E aquele momento ali era para ter sido em maio, né? Foi em junho, mas era para ter sido em maio. Só que aí com a história das enchentes e tal, a gente acabou adiando, não tinha clima para fazer absolutamente nada, né? Mas obviamente foi muito bacana, mas é justamente porque a gente entendeu que a gente precisava dar esse passo de autonomia e independência na empresa para seguir viagem, porque eu acho que não só no mercado financeiro, o mercado financeiro ele tem essas peculiaridades, é muito mais ágil, né? Um mercado muito mais veloz do que uma indústria de uma forma geral, mas eu acho que o momento atual, mundial, global, em qualquer setor, é de muita mudança, né? Até não sei se já ouviu falar sobre a Lei de Moore. A Lei de Moore é a lei que fala que a capacidade de processamento de dados dos computadores vai dobrar todos os anos. E isso realmente aconteceu. Todos os anos o processamento de dados dos computadores aumenta. Então, se a gente hoje está nesse nível de inteligência artificial, imagina daqui a um ano que vai ser o dobro do que está hoje. E daqui a 2 anos que vai ser 4 vezes o que está hoje. Então, é uma velocidade das coisas, das mudanças muito grande. Então, se as empresas não forem mudando, se adaptando, se as pessoas não forem mudando, se adaptando, vai ficar ultrapassado, vai ficar obsoleto e aí vai ser engolido pelo mercado. Eu achei muito interessante esse aprendizado lá fora, que foi onde vocês viraram realmente a chave na cabeça de vocês, foi lá fora. Não, total. Como é importante, né, tu buscar ainda mais lá, quer dizer, o berço do capitalismo. Não, total. Mercado financeiro. E tem uma coisa que a gente fala ali, Carlinhos, na empresa, assim, a gente fala assim, quais são os nossos valores como empresa ali, né? E uma delas é a humildade intelectual, né? Humildade intelectual é diferente de humildade, né? Assim, não é ser humilde, descer, sabe? Coitadinho. Mas humildade intelectual é tu ter capacidade de saber que tu tem que estar sempre aprendendo e que tem coisas que tu não sabe e tudo bem, ou então de tu admitir o teu erro e aprender com ele, né? Porque o cara que não tem humildade intelectual, quando ele erra, ele não gosta de admitir que ele está errado. Quem tem humildade intelectual erra. A grande maioria comete esse erro, esse pecado. Isso para mim é determinante na evolução das pessoas e, por consequência, das empresas. Mas, Felipe, tu falou certo. Todos os vencedores tiram lições dos erros. Exato. Que eu te chamo de o erro inteligente.
vocês fizeram isso aí, tiveram os seus aprendizados, pagaram baratíssimo. É um aprendizado... No fundo, seu baratíssimo para o nível de que vocês chegaram. Então, eu gosto de dizer disso, assim, Carlinhos, que a gente errou muito mais do que acertou, né? Só que a gente erra, aí vai lá, corrige, tenta de novo, erra de novo, corrige, tenta de novo, até que tu acerta. Quando tu acerta, aí a gente vai com toda a força naquela direção e aí as coisas vão acontecendo. Mas esse valor da humildade intelectual, ele é importante. E a gente, entendendo isso, foi que a gente foi estudar outros mercados. Assim, que a gente não sabe fazer esse negócio. Assim, eu não sei qual é o próximo passo que vai dar, não sei fazer. Então vamos olhar quem já fez. E aí, olhando quem já fez, que a gente foi ter entender um pouco. Então, assim, Felipe, já estamos... O Fernando já fez sinal lá que tem que terminar o segundo bloco. Fernando, obrigado aí pelo carinho de sempre, Fernando. Porque, assim, por mais competitivo que seja o mercado, sempre tem oportunidades. Sempre tem oportunidades. E o pequeno, por ser muito mais ágil, que sofreu mais para crescer, ele entra em certos nichos assim, que foi o que vocês fizeram. Estamos aqui com o Felipe Portela, assessorado pelo Flávio Portela, querido amigo, irmão, nessa conversa de família, com assim, um case espetacular de um guri de Santa Maria, que hoje é um padrão, uma referência a nível do sistema financeiro brasileiro. Nós já voltamos aqui com o carinho e o prestígio da Cotricel. Um abraço ao meu amigo Zé Paulo, o presidente da Cotricel, o Juliano Cancier, também parceiraço, e os meus ex-alunos lá do Sebrae, que eu estimo muito. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o último bloco desse Pense Grande em Família, conversando aqui com o Felipe Portela, esse guri fantástico que criou uma empresa aqui em Santa Maria, Monte Bravo, e hoje democratizou os seus clientes, tem uma carteira bilionária nas mãos, e é um case que a gente faz questão de trazer, e essa mensagem que o Felipe está passando para esses jovens, Felipe, até tu podia começar esse novo bloco, esse último bloco, deixando uma mensagem para essa juventude, esses jovens que estão aí na universidade, né, para mostrar que é possível ir longe. Com certeza. Sabe, Carlinhos, assim, quando fala dos jovens, assim, eu acho que o jovem, a gente hoje tem 550 pessoas na empresa, né?
E muita gente jovem, tem muita gente Sim. jovem. E quando eu olho para essa turma, assim, o que eu vejo hoje dos jovens é que as pessoas elas têm muita vontade assim, de ser, mas não têm tanta vontade de fazer. Sabe, quer as coisas na frente. Pô, o cara, eu vejo, uma vez um menino entrou na empresa e me falou assim, eu quero ser CEO da empresa, né, assim, falou, pô, que legal, né, acho super bacana, né, mas assim, tem uma construção toda para fazer e que exige uma dedicação, né, eu sempre falo assim, aqui em Santa Maria é boa essa analogia, né, e eu sou daqui, daí eu uso, por isso que as pessoas, as pessoas querem muito ser médico, né, querem muito ser médico em Santa Maria, fazer faculdade de medicina e virar médico. A gente tem a Universidade Federal aqui, que é tradicional, o curso de medicina super tradicional, mas as pessoas esquecem que para ser médico tem que querer muito estudar antes, para poder passar no vestibular, para depois se formar, e aí o médico depois tem mais 3 anos de especialização, 5 anos de residência. Então assim, as pessoas esquecem que, para chegar lá naquele objetivo, tem que ter muita persistência. Tem que ter muita persistência e tem que se entregar na jornada, né? E eu acho que os jovens hoje, eles pecam um pouco nisso, né? Assim, eles querem muito ser já alguma coisa e esquecem que a dedicação e a resiliência e o trabalho do dia a dia é que faz toda a diferença. Eu sempre falo assim que a gente hoje, né, tem assim, para começar um negócio, tem que começar assim, como é que eu vou conseguir o meu primeiro cliente? Não dá para pensar como é que eu vou ter 1000 clientes, né? Como é que eu vou conseguir meu primeiro cliente? E isso é mais importante, porque tu aprende muito mais na jornada do que no planejamento, né? Então essa dedicação do dia a dia, trabalhar duro hoje, começar... uma vez eu fui nessas prospecções da vida, eu fui a Alegrete, viajei daqui de Santa Maria até Alegrete na época, para visitar um empresário em Alegrete, um arrozeiro, né? Lá, e eu nunca vou me esquecer de uma lição que ele me deu. Eu guardo muitas coisas que as pessoas falam, assim, porque eu acho que eu digo que o que a gente faz, eu falo com tanta gente que é bem sucedida, que tem dinheiro guardado, ou seja, é bem sucedida, então eu tenho uma capacidade assim de arrancar aprendizado de 20 mil pessoas. Tu tem professores todo dia. Exatamente, e de todos os setores. Então assim, tu escuta muitas histórias de sucesso e aí eu sou curioso, eu gosto de perguntar e entender como é que as pessoas fizeram. Mas eu fui nesse arrozeiro lá em Alegrete e eu nunca vou me esquecer, eu perguntei, que legal. Nós era super pequeno, começando, né? Eu devia estar daquele jeito que tu falou lá, de gravatinha, né? Terninho barato e gravatinha. Eu me lembro, aquele terninho de fibra sintética. É isso aí. Comprei na Renner, aqui em Santa Maria, aquele terno. Comprei 2 ternos, juntei um dinheirinho, fui lá e comprei 2 que eu precisava para trabalhar. Enquanto um estava sujo e o outro. Mas o ponto é justamente que ele me falou um negócio que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, sabe como é que eu tive sucesso? Ele falou, eu tenho a fórmula para ti, vou te dar a fórmula agora. Eu falei, quero ouvir, né? Eu tinha, 25 anos. Aí ele falou, quando o primeiro raio de sol sai no dia, tu tem que entrar com o pé direito dentro da empresa. Mas quando sai o primeiro raio de sol, e é com o pé direito. E depois que o sol vai embora, tu sai da empresa com o pé direito. Né? Tem que fazer isso todos os dias, durante uns 10 anos. Moral da história, Carlinhos, não adianta, tem que começar cedo, terminar tarde e fazer isso por muito tempo. Não tem segredo nesse negócio, não tem como ser de outro jeito, não tem bala de prata, não tem mágica, o segredo está em dedicação, entrega, trabalho. Então eu acho que os jovens hoje, eles são muito ansiosos por conseguir as coisas, resultado. Eu vejo hoje muita gente falando assim, nossa, com 40 anos eu quero me aposentar. Vou fazer o quê? Eu estou com 40 anos. Né? Eu falei esses dias, as pessoas, onde é que tu tira tanta motivação? Porque eu chego muito cedo, trabalho até tarde, trabalho no final de semana, sou inquieto, não paro agora, igual quando eu começo a empresa. Eu falei, olha gente, me deram 2 injeções de ânimos nos últimos anos aí, que foi assim, que me jogou para me deram mais uns 20 anos pelo menos de trabalho aqui, que foram meus 2 filhos. Eu falei, agora eu quero ser exemplo para eles. Mais do que qualquer coisa, eu quero ser exemplo para eles. Tu já tinha motivação para trabalhar, agora triplicou. A gestão estava começando a cair, agora me jogaram lá para cima de novo. Então, é isso que eu acho, assim, e eu acho que empreender, assim, para os jovens, eu acho que empreender, eu me sinto jovem ainda, falando assim, estou parecendo um pouco velho aqui, né, para os jovens, mas agora, já 40 anos, já é diferente. Mas para os jovens, eu acho que se for, assim,
E empreender é uma coisa que não é necessariamente abrir uma empresa, né? Isso eu aprendi ao longo do tempo também. Na minha cabeça lá atrás, eu acho que para empreender eu tinha que abrir uma empresa. Empreender não necessariamente é abrir uma empresa. Hoje lá na Monte Bravo, nós temos mais de 100 sócios. E para mim, todo mundo que entra na empresa tem que ser um empreendedor. Se a pessoa tem que entrar, seja da recepcionista ao assessor de investimentos, ao gestor, ao chefe de investimentos da empresa, estrategista-chefe, todo mundo tem que ter uma cabeça de empreendedorismo, de construir coisas novas, trazer ideias novas, porque essas pessoas, elas vão se tornar sócias do negócio e vão se tornar donas tanto quanto eu sou. A gente tem esse modelo da partnership lá. Mas eu acho que o empreendedorismo, ele está no dia a dia, né? A gente tem empreendedorismo no dia a dia, seja eu sou funcionário ou eu sou o dono, né? Mas eu nunca vou ser o dono se eu não agir e ser como desde o início, né? Desde sempre. Então, para os jovens eu acho que mais essa mensagem assim a gente para ser alguma coisa, a gente tem que agir como já antes de ser, né? E eu acho que essa é a grande mensagem que eu vejo, que essa juventude atual ela quer muito mais ser do que agir como já desde sempre, né? Então a coisa tem que começar muito cedo. É que a tecnologia está levando o jovem a ter mais pressa. Ele já não aceita fazer 5 anos de engenharia, por exemplo. Sim. É muito tempo. 4 anos para fazer administração é muito tempo, sabe? É muito tempo. Hoje eles têm muita pressa. Mas, Felipe, e tu está mostrando que não adianta, eu vou me formar, aí sim eu vou... Não, quer dizer, tu entrou na universidade, tu já tem que estar com um planejamento na frente. Tu tem que planejar a tua vida desde cedo. Mas ao contrário, isso que eu vivo ali na universidade, quer dizer, a gurizada vive naquela bolha, né? Quando eu me formar, eu vou me resolver, né? Então, eu acho que teu exemplo, assim, né, de insistência, né, de querer a vontade. Não adianta só, como diz o programa, pense grande, né? Não adianta só pensar grande. Não. Tem que te preparar para isso. E esse ponto do pense grande, assim, um dos livros que mudou a minha vida foi justamente Sonho Grande, né? Que era o livro do Beto Scupira, do Marcel e do Jorge Paulo Lema. Ele mudou a minha vida pelo seguinte sentido, assim, ali eu vi que, os caras foram aos poucos construindo e pensando grande, né, assim. E eu acho que o pense grande, pensar grande, né, de uma forma geral, não é algo assim, nossa, o meu sonho é ser, eu jogo tênis, assim, o meu sonho é ser número 1 do mundo de tênis. Beleza, isso realmente é um sonho que tu tem. Mas pensar grande é o seguinte, eu quero esse ano, né, o ano que vem, aqui nesses próximos 2 anos, eu quero treinar tanto, eu quero aprender, eu quero sair desse lugar para esse lugar. O pensar grande é a evolução, assim, não é simplesmente um sonho por um sonho, né? Ter um desejo por um desejo lá na frente. Claro que isso te motiva, né? Mas assim, tu tem que pensar grande durante todo o processo, toda a jornada. Eu digo que a empresa tem 14 anos. Eu contei aqui a história, né? Assim, a gente primeiro pensou grande e quis ter os primeiros clientes, depois a gente quis ter R$1 bilhão, depois a gente quis ter um escritório em São Paulo. Isso tudo foram várias vezes que a gente foi pensando grande. Para nós ter um escritório em São Paulo dali a 5 anos, era pensar muito grande. Né? Então, assim, só que aí quando chegou lá, ou quando chegou perto, a gente pensou grande de novo, e a gente pensou grande de novo. Então, tu tem essas fases. E né? sem objetivo, né, Felipe? Tu tem que ter um objetivo, correr atrás de uma meta, tem que ter. Desde cedo. Se não estabelece uma meta, tu não te anima. Tem que correr atrás. Quem não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Então, assim, tu tem que ter um lugar... E tem que saber, né, Felipe, que o caminho nem sempre é linha reta. Não, nunca é, né? Se vocês mesmos demonstraram que tem curvas para chegar lá na frente. Não, o caminho do empreendedor e de qualquer pessoa na vida, mas assim, de quem está querendo fazer alguma coisa crescer, ter sucesso, seja no que for, ele é um caminho tortuoso, ele é um caminho cheio de desafios. Eu gosto muito de ler, né? Assim, eu leio muito. Até depois que meus filhos nasceram, eu comecei a ler um pouco menos, porque divide o tempo. Mas com o filho novo em casa agora também, né? 3 meses, né? Dá um trabalhinho. Mas eu gosto muito de ler, então eu tô sempre lendo 2 livros. 1 ou 2 livros, eu tô sempre lendo. Alguma coisa eu tô lendo.
E eu prefiro, todo mundo agora tem a onda do podcast, né? Eu prefiro a leitura, né? Eu gosto mais da leitura, mas o podcast eu gosto também porque é uma forma prática, eu estou na academia, então assim me ajuda. Então eu gosto de estar sempre, eu sou um consumidor ávido de conhecimento, né? Assim, estou sempre buscando conhecimento. E tem vários livros, né? Sonho Grande foi um livro que mudou minha vida, enfim, lá naquela época. E tem um outro livro que eu gosto muito, né? Que assim, eu sou um cara pragmático, sou um estoico aqui, né? Gosto de estoicismo. Que é o livro que se chama Obstáculo é o Caminho, que é do Ryan Holiday. Esse livro é um livro que também mudou minha cabeça em determinado momento, porque justamente assim que ele fala, o que ele fala muito no livro é que assim, os obstáculos que colocam na vida não são problemas, né? Barreiras. Eles são justamente pontos de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Então, assim, essas coisas que vão te dificultando, chegou aqui, ó, é difícil passar daqui, então eu vou para lá, né? Eu não vou ver. Não. Transponha esse obstáculo, o que precisa fazer, como é que aprende, né? Se dedica para fazer ele, porque eu vejo as pessoas desistem muito, né? Assim, e a maioria não tem um plano B, Felipe. As pessoas não se preparam. Se deu o problema, põe o obstáculo, eu tenho um plano B já, preparar alternativas. Nós não temos essa cultura, viu, de se preparar para o bloqueio. Os momentos, né? Assim, eu acho que numa empresa, né? Assim, o se preparar é ter caixa. Né? Assim, é ter caixa, porque daí vem um problema ruim, tu aguenta... É o segredo mais simples do mundo, ter caixa. É isso aí. Pronto. Caixa Felipe, uma coisa assim que eu acho interessante, eu não sei, mas eu imagino que o foco de você seja mais a pessoa física. A empresa, ela assim, falando um pouco da empresa, né? Hoje a gente tem 11 cidades que a gente tem escritório. Atendemos cerca de 20 mil clientes, tá? Entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, aí já vou entrar na tua pergunta. Hoje a gente assessora 40 bilhões de reais, né? Hoje a empresa... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei nem quanto de dinheiro é isso. Onde é que... E tá por aí, né? Existe. 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 É muito dinheiro. Mas assim, pena que não é meu, né? Dos clientes, né? Mas assim, é muito dinheiro. Mas mais do que isso, esses clientes todos que a gente atende, né, a gente é muito focado em cliente alta renda e private, que a gente chama, que é o cliente que tem mais de 300 mil reais guardado, que é esse alta renda, e depois no private, que é o cliente que tem conosco mais de 5 milhões de reais. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Né? A gente começou com a pessoa física, atendendo o cliente, pequenininho, foi crescendo, aumentando o valor, o ticket médio do cliente foi aumentando conosco. Aí a gente foi criando outros serviços dentro da empresa, e aí olhando muito para o mercado americano, mesma coisa. Como é que é lá hoje? Hoje o advisor nos Estados Unidos, o quarto assunto que ele fala com o cliente é investimentos. Ele primeiro fala de sucessão, aí ele fala de financiamento imobiliário, porque mortgage nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Aí ele fala de contabilidade, ajuda o cliente com contabilidade, e depois ele fala de investimentos com o cliente. Então, é o quarto assunto. Aqui no Brasil, a gente acha que vai para o mesmo caminho. Então, a gente já hoje fala muito sobre sucessão com os nossos clientes. Sem dúvida. Começamos a falar bastante sobre crédito imobiliário no Brasil e obviamente, investimentos. Mas a gente começou muito forte na pessoa física. A maioria dos nossos clientes são pessoas físicas. Hoje, a maior parte dos nossos clientes é o cliente que tem um pouco mais de dinheiro. A gente focou muito nesse perfil dentro da Monte Bravo. E aí, a gente já começou a avançar na pessoa jurídica. Então, começamos a desenvolver alguns serviços para a pessoa jurídica. Câmbio, serviços de gestão de caixa das empresas. Né? Então, a gente foi desenvolvendo alguns assuntos. Então, hoje a gente atende muitas pessoas jurídicas. Hoje a gente atende empresas listadas, empresas grandes mesmo, né? Com caixas robustos, e a gente faz a gestão do caixa, uma gestão profissionalizada do caixa dessas empresas. E também atende o cliente pessoa física. Então, um pouco a gente faz um pouco de tudo hoje dentro do negócio. A gente criou uma área de mercado de capitais, onde as empresas podem emitir debêntures, CRIs, CRAs, através da nossa área de mercado de capitais. A gente tem uma gestora que a gente faz gestão de fundos imobiliários e fundos de renda fixa. Então a gente tem fundo imobiliário listado hoje que a gente faz gestão, tem fundos de renda fixa. A gente tem um family office que atende cliente que tem mais de 20 milhões conosco. Esse family office, ele faz um trabalho de wealth planning, né, que é esse trabalho de sucessão, de organização patrimonial dos clientes, e faz gestão dos investimentos. Então, hoje a gente tem 7 empresas no grupo, tem corretor de seguros, a gente tem 7 empresas no grupo,
para fazer esse trabalho mais completo para o cliente, né? Ter um olhar mais 360. E, assim, e vocês têm uma referência que é o mercado americano. O que vai vir pela frente, você já sabe. Total. Sabe o que vem pela frente. Isso é muito legal, porque assim, o mercado americano é um guia, né? Assim, é um guia. Acho que as coisas vão acontecer de formas diferentes. As coisas vão acontecer muito parecidas, mas de formas diferentes, porque há 20 anos atrás, quando isso aconteceu nos Estados Unidos, tu não tinha a tecnologia, sim. A velocidade da informação. A tecnologia vai fazer a diferença, é a tecnologia que vai apressar. A gente tem investido muito em tecnologia. Vai apressar esse passo. A gente tem investido muito em tecnologia. Eu acho que o trabalho do assessor de investimentos ele nunca vai ser substituído por um robô, porque tu tem nuances da pessoa que é muito difícil essa leitura, né? Então tem esse trabalho. Mas, obviamente, a inteligência artificial e essa tecnologia ajuda muito ao assessor de investimentos a trabalhar melhor. Então, assim, a gente hoje tem feito muitas ferramentas para as pessoas que trabalham conosco conseguirem trabalhar melhor, atender mais clientes, né, atrair mais recursos. Então, é o que a gente tem investido hoje. Olha, a tecnologia para vocês assim, vai ser cada vez maior diferencial. Total. E onde vocês vão ter que gastar cada vez mais também, tem que investir muito, sempre, até por segurança. Vocês têm que ter um cuidado extremo com a segurança. Só dar um exemplo, né, legal de tecnologia que a gente criou lá e investiu. Né? A gente montou, hoje por exemplo, um assessor, quando ele liga, o Felipe Portela aqui ligou para o cliente, Carlinhos Costa Weber. Carlinhos, conversamos ali, falamos sobre tudo que a gente vai fazer, investimentos e tal. Essa ligação ela é gravada, aí ela é transcrita, toda ela, vira texto. Essa transcrição ela é resumida em bullet points pro assessor, aí já joga no sistema dele e daqueles bullet points já saem insights para te falar com o cliente de novo na próxima ligação. Então, lembra o cara, vocês falaram sobre fundo imobiliário, vocês falaram sobre renda fixa, o Carlinhos falou que tinha mais dinheiro no outro banco. É uma mão na roda. Então, quando o cara vai falar, está cheio de insights lá já para falar. É uma mão na roda. Facilita a vida, né? E agiliza o trabalho. Eu não preciso ficar lá anotando, né? Felipe, e se defender, a segurança... Então, isso é muito forte, né? Deve ter... O custo do Brasil é alto, né? Assim, o custo do Brasil é muito alto. É alto. A gente, obviamente, tem que investir muito em segurança da informação. Então, a gente tem um time inteiro lá dentro hoje de segurança para evitar acessos, enfim. Aí a gente obviamente não tem como o cliente acessar. A gente tem nossa segurança, mais segurança da própria custodiante, enfim. Então, o Fernando já está me incomodando de novo lá, Fernando. Ele não está gostando, eu acho, Carlinhos. Felipe, rapidinho, então, assim, para nós seguir. Eu imaginava que a nossa conversa ia ser um problema de administrar. Num minuto, o futuro da Monte Bravo. O futuro da Monte Bravo? Assim, o futuro da empresa, na verdade, assim, esse passo que a gente está dando agora, virando instituição financeira e corretora, é um passo muito importante para nós. Difícil, desafiador, mas muito importante. Porque ele abre portas importantes para a gente fazer muito mais coisas. O playground agora é muito maior, né? Assim, a gente pode fazer muito mais. Se não dormir agora, então. Exatamente. Estou ansioso com tudo que dá para fazer aqui. Mas o que a gente quer é cada vez entregar um serviço e produtos de maior qualidade para o nosso cliente. Eu acho que esse tema de qualificação e profissionalização do mercado financeiro no Brasil é muito importante. A gente hoje tem, eu brinco que a gente é ruim, a nossa sorte é que o mercado também é muito ruim. Que eu sempre digo. Então, assim, essa é a nossa sorte, mas a gente não pode ficar parado porque, obviamente, né, assim, vai crescer. As empresas do mercado financeiro são grandes, têm capacidade de investimento e a gente é pequenininho, então a gente tem que ir investindo, mas eu acho que o tema de qualificação e profissionalização nesse mercado, ele para mim, assim, é o futuro. É que aí eu volto, não estou inventando a roda, não. É assim. Olhando para o que já aconteceu no mercado americano. E não precisa ter, Felipe, assim, fazer muita previsão, muito forecast. Não. Vocês têm, assim, olha, é um mar de rosas, rosas bem espinhosas. Mas não tem espinho, tem que cuidar para pegar. Né? Pessoal, temos que terminar a conversa, agradecer, Flávio, por ter gerado e trazido essa figura querida, o Felipe, tá, assim, que Deus abençoe. Eu fico assim, eu te sinto como um filho de sucesso. Tá? Então, parabéns, Felipe, tá? Continue. Obrigado, querido. Tá? Que assim, tu tem um legado bárbaro para cuidar. Pessoal, emocionado, assim, que foi um programa muito, muito familiar mesmo, muito próximo da vinda do Felipe, aproveitando uma vinda dele de São Paulo para Santa Maria, para essa conversa inspiradora,
para os jovens principalmente. Fica aqui o carinho com a Cotricel, com a Cancian e também com o Sebrae. E até a próxima. Obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.